dos instrumentos que a gente tem disponíveis hoje é justamente o monitoramento eletrônico do agressor. Como é que ele funciona na prática? O monitoramento eletrônico, ele foi pensado num projeto de um comitê, que se chama Comitê em Frente Mulher, do RS Seguro, a partir de várias mãos. Estávamos lá, e eu era uma das líderes desse projeto, eu era a líder desse projeto, mas ele foi pensado com juízas, promotoras, defensoras, pessoal da Brigada Militar, todas juntas, desenhando o formato mais ágil da gente entregar a proteção. E o que foi definido a partir de um termo de cooperação entre todas essas instituições? Que no momento que a mulher solicita a medida, e é a mulher que solicita a medida protetiva, não é um pedido do delegado, é um pedido da vítima através da delegacia. Ela chega na delegacia, bom, eu quero medida protetiva, ela assinala ali quais são as medidas possíveis, porque a gente tem diversas ali disponíveis para ela, ela assinala o que ela quer, isso imediatamente é EPROCado, que a gente chama, né? O verbo que a gente coloca no EPROC, isso, em questão de horas, um juiz vai estar avaliando isso. Nesse momento que o juiz avalia, ele vai definir se aquele caso tem um risco maior para uma nova violência, e aí ele vai definir que essa pessoa seja colocada no monitoramento. Para isso foi criado, inclusive, além do formulário de avaliação de risco que eu mencionei para vocês, a gente tem um programa dentro do RS Seguro que foi criado de avaliação de risco, em que automaticamente, de forma automatizada, o sistema vai ler todo o perfil daquelas pessoas e vai dizer, aqui é um risco médio, há um risco mais alto, há um risco menor para um escalonamento. Baseado nessa análise do FONAR e nessa análise desse formulário eletrônico, os juízes imediatamente deferem a medida com monitoramento. Tá? Isso não demanda nenhum pedido anterior, né? A ideia é que seja muito rápido, que a vítima peça a medida e que o juiz defira sem que haja necessidade do delegado representar. Quando que o delegado representa, geralmente, por essas questões? Quando a gente não tem a solicitação da medida, a gente já tem uma medida em curso e, eventualmente, esse homem comete e descumpre essa medida. Tá? Então, é uma medida em curso que já está acontecendo. A maioria das medidas, isso é muito importante a gente frisar, a maioria das medidas são cumpridas. A mulher pede a medida protetiva e o homem cumpre essa medida. Então, o cara se afasta mesmo. Se afasta mesmo. Isso é a regra. Mesmo sem tornozeleira. Mesmo sem tornozeleira, a regra é que gera o afastamento, tanto que é raro uma mulher morrer tendo a medida protetiva ou sofrer uma nova violação. O que acontece? Ele descumpre essa medida. Normalmente, os delegados solicitam a prisão desse homem por descumprimento, que é um outro crime, tá? Já que, bom, ele não está cumprindo nem mesmo a decisão judicial de se manter afastado, ele precisa ser preso para a proteção dessa mulher. Nesse momento em que se solicita a prisão, de regra, o delegado vai colocar. Alternativamente, se o juiz não entender pela prisão, que pelo menos coloque ele, então, no programa de tornozeleiras. Um outro momento em que se coloca... Desculpa, só para insistir na pergunta PG, a regra não é botar a regra, né? Mas assim, o procedimento usual não é colocar a tornozeleira. Não, o procedimento usual é que o delegado não precisa pedir. O juiz decide sem que ninguém precise pedir. É uma maneira muito rápida. Decide com base nos dados, com base nos dados e no pedido da mulher. Tem isso aqui, tem isso aqui, então é caso de tornozeleira. Mas não seria interessante sempre pedir? Para causar esse constrangimento. Olha, a gente pode começar a fazer isso, mas eu digo para vocês, nós estamos há 2 anos com esse programa quase, e aqui na região metropolitana e em Porto Alegre, que foram os profissionais que participaram da criação desse projeto, a maioria dessas decisões, a gente tem 170 casos mais ou menos, 150 devem ser daqui, porque os juízes não esperam o delegado representar por isso. Eles entenderam perfeitamente a agilidade que a gente precisa e no momento que a mulher pede a medida protetiva, os juízes já deferem o monitoramento.